Olá, sejam bem-vindos à nossa nona aula do nosso curso de Filosofia Medieval. Nós estamos fazendo um percurso histórico apresentando a filosofia medieval através de suas fontes, através de seus troncos e ramos, e estamos falando agora da filosofia no medievo latino na escolástica. Sempre de olho na questão ontológica, na questão do ser, na questão do ente como tal e como um todo, isto é, na questão da metafísica. Nós vamos falar agora, a princípio nesta aula, sobre a filosofia e as artes liberais na escolástica nascente. O contexto filosófico-teológico dos séculos X e XI é dominado pela questão do estatuto da dialética, de sua relação com a teologia e da sua aplicabilidade nas controvérsias teológicas, como as da Eucaristia, da predestinação e da onipotência divina. Ora, já Agostinho tinha considerado a dialética a arte das artes, a disciplina das disciplinas, porque ensinava a ensinar e a aprender. Isto é, ela não somente quer tornar o homem ciente, como também o torna. Assim, alguns, porém, exaltaram tanto a dialética que a colocaram acima da própria fé. Dialéticos e antidialéticos movem uma grande disputa. A síntese foi realizada por Anselmo de Aosta ou de Cantuária, o Santo Anselmo. Um feito importante de Anselmo foi a união de lógica e gramática, em sua obra De Grammatico. Anselmo molda a gramática segundo a lógica e a metafísica, mais precisamente, segundo a ontologia da substância. Esta iniciativa possibilitou, por sua vez, o surgimento de uma lógica da linguagem no século XII, com Gilberto Porretano e Pedro Abelardo, e no século XIII de uma gramática especulativa, que tratava dos modos de significar das palavras, e suas relações com os modos de inteligir do intelecto e com os modos de ser das coisas. Assim, as categorias aristotélicas foram aplicadas à morfologia e à sintaxe. As abordagens da linguagem de Roger Bacon, Martinho João de Dácia e Tomás de Erfurt também vão nesta direção. Deste último é a obra intitulada Gramática Especulativa, que no século XX foi objeto de estudo de doutorado de Martin Heidegger, ainda quando o texto era atribuído a João Duns Scotus. Vamos agora aprofundar um pouquinho o tema de Anselmo e o argumento único da existência de Deus no Proslógio. Vamos nos deter agora num ponto do pensamento de Anselmo de Aosta ou de Cantuária, que Anselmo ele se tornou, desde 1093 até a sua morte, arcebispo de Canterbury, na Inglaterra, que nós traduzimos por Cantuária. Portanto, estamos aí no fim do século XI e para o século XII. Trata-se do célebre argumento único da existência de Deus na sua obra intitulada Proslogion. O mote de Anselmo é Fides querens intellectum, a fé buscando compreensão, buscando intelecção, a fé buscando o intelecto ou o entendimento. Trata-se de uma retomada do mote de Agostinho, Credo ut intelligam, creio para compreender. Assim se dá o método especulativo de Anselmo. A ratio, ou seja, a razão, como o pensamento que se exerce pela meditatio, isto é, pela meditação, busca no horizonte da fé, fides, o intelecto, a compreensão, intelectus.
A teologia consiste em ser a investigação das razones necessárias, das razões necessárias daquilo que é crido, a fides qua, ou melhor, as fides que. Ela procura encontrar e expor as razões da fé, ou seja, o fundamento essencial e racional daquilo que é crido. É neste sentido que Anselmo busca realizar algumas investigações teológicas sola ratione, ou seja, somente com a razão. Isto é, expondo unicamente argumentos de razão, sem recorrer a argumentos de autoridade, ou seja, argumentos da Escritura ou da tradição dos padres e doutores da Igreja. Mas como demonstrar sola ratione, isto é, só com a razão, as razones necessárias, as razões necessárias, ou seja, os fundamentos racionais da fé na existência de Deus? Numa primeira obra, o Monologium, Anselmo tenta demonstrar a existência de Deus por meio de dois argumentos a posteriori, isto é, partindo da experiência. Ele o faz seguindo a via platônico-agostiniana. Num primeiro argumento, Anselmo toma em consideração conceitos transcendentais, o bonum, o ens ou unum, o bom, o ente ou uno. Anselmo parte da existência de bens no mundo, que são mais ou menos bons. Alguns bens nós consideramos bons pela utilidade, propter utilitatem, isto é, bons como meios para alcançar um fim. Outros são bons propter honestatem, ou seja, pela sua própria dignidade e beleza, isto é, são bons como bens em si. Estes bens são medidos e valorados como mais ou menos bons. Deve haver, então, uma medida pelas quais se medem os bens. Esta medida deve ser um bem absoluto e não um bem relativo, algo que é bem por si mesmo e não um bem por participação, algo que não é um bem particular, mas o bem puro e simples, o bem universal. Trata-se, portanto, do summum bonum, do sumo bem que nós chamamos Deus. Este mesmo raciocínio vale para a grandeza e para a dignidade. Vale, por fim, para o ser. Tudo o que é parece ser através e a partir de algo que ele não é. Deve haver algo através do que e a partir do que tudo o que é, é. O ente que é a partir de si mesmo, o ente absoluto, o sumo ente. E este sumo ente não pode ser senão um só, uma vez que a própria verdade exclui que sejam muitos, aquilo por meio do que tudo é. É necessário que seja um aquilo pelo que tudo que é, é. O segundo argumento do Monologium toma em consideração uma ordem gradativa no ser de tudo o que é. A natureza da árvore é menos digna do que a natureza do cavalo, que é menos digna do que a natureza do homem. Naturalmente, isso não é um problema para a árvore nem para o cavalo, né? Eles são o que eles são na perfeição de sua própria natureza. Mas aqui estamos falando de uma gradação que o homem pode ver entre as perfeições de ser. Numa, há somente o ser, na natureza da pedra, por exemplo. Noutra, o ser, o viver e o sentir. O ser e o viver, como, por exemplo, na natureza da árvore. Ou o ser, o viver e o sentir, como na natureza do cavalo. Noutra, por fim, o ser, o viver, o sentir e o pensar, como na natureza do homem. Os entes existem, pois, em certa gradação ontológica. Trata-se, com efeito, de um ordo, isto é, de uma ordenação constituída por 3 degraus: o do ser, esse, o do viver, vivere, e do inteligir ou compreender, intelligere, isto é, do pensar e conhecer.
Aqui, mais do que de diferenças ônticas abstratas entre as coisas que apenas são, como as pedras, as coisas que vivem, como as plantas e os animais, e as coisas que pensam, como os homens, o que está em questão é uma diferenciação ontológica entre modos de ser. Há uma diferença ontológica entre estes modos de ser que são o ser, o viver e o conhecer ou pensar, e esta ordenação é concreta. Trata-se com efeito de uma ordenação que aparece como uma diferenciação num processo de concreção dos modos de ser dos entes. Se pensamos ôntica e abstratamente, o ser é mais abrangente do que o viver, e o viver mais do que o conhecer, pois a classe das coisas que são inclui tudo que não é nada, coisas inanimadas e coisas animadas, e a classe do que vive inclui tudo que é animado, seja o que não intelige, isto é, não pensa e conhece, seja o que intelige, isto é, que pensa e conhece. Nesta perspectiva, ser é mais perfeito entre os três, e o viver é mais nobre do que o pensar ou compreender. Mas se pensamos ontológica e concretamente, o modo de ser do que é apenas ente é menos perfeito do que o modo de ser do que é vivente, e depois o modo de ser do que é inteligente é mais perfeito do que o modo de ser do que é apenas vivente. Temos assim três regiões de ser, a do ente, a do vivente e a do inteligente. Esta gradualidade de naturezas aponta para uma natureza suprema. Esta é o que ela é por si mesma, e tudo o que é o que é por ela. Melhor, trata-se de uma natureza que é por si mesma boa e grande, que é por si mesma aquilo que ela é, que é por si mesma o que é sempre verdadeiro, bom e grande, e que é o sumo bem, a suma grandeza, o sumo ente ou a suma substância, ou seja, que é o Altíssimo de tudo aquilo que é. Esta argumentação pressupõe, pois, o ser por participação, participatio, que é sempre relativo, a saber, o ser da criatura, e o ser em sentido absoluto, que é o ser de Deus. O relativo é por outro, ens ab alio, já o absoluto é por si mesmo, ens a se. Falamos da aceidade de Deus. Os muitos relativos pressupõem, contudo, um único absoluto. Isso quanto ao monológio. Vamos falar agora da outra obra de Anselmo, o Proslogium. O Proslogium retoma o Monológium. No proêmio do Proslogium, Anselmo se refere ao Monológium como exemplum meditandi de ratione fidei, exemplo de meditação a respeito da razão da fé. O Proslogium, por sua vez, se propõe como um exemplo de contemplação, em que aquele que escreve se apresenta sub persona conantis erigere mentem suam ad contemplandum Deum et querentis intelligere quod credite, ou seja, como uma pessoa que se esforçasse para elevar a sua mente até a contemplação de Deus, a fim de compreender aquilo em que acredita. Por isso, o subtítulo da obra, Fides querens intellectum, fé buscando o intelecto. No Monológium, Anselmo percorre muitos e longos circuitos da meditação. Depois de tê-lo terminado, se deu conta do resultado e ficou insatisfeito, e mais, angustiado. É o que ele narra no proêmio do Proslogium. Abre aspas. Mal acabei de escrever um opúsculo, acedendo aos pedidos de alguns irmãos, o qual servisse como exemplo de meditação sobre os mistérios da fé, para um homem que busca em silêncio descobrir através da razão o que ignora, e dei-me conta de que essa obra era difícil de ser entendida devido ao entrelaçamento das muitas argumentações. Fecha aspas. Isso o leva a procurar, numa outra obra, o unum argumentum, o argumento uno ou único. Abre aspas.
Então comecei a pensar comigo mesmo se não seria possível encontrar um argumento único, invenire unum argumentum, que, válido em si e por si, sem nenhum outro, permitisse demonstrar que Deus existe verdadeiramente e que Ele é o bem supremo, não necessitando de coisa alguma, quando, ao contrário, todos os outros seres precisam dele para existirem e serem bons. Um argumento suficiente, em suma, para fornecer provas adequadas sobre aquilo que cremos acerca da substância divina. Fecha aspas. O encontro do unum argumentum veio repentino, quadandie, a Anselmo, enquanto ele, certo dia, se debatia desesperado em meio ao conflito de suas cogitações, segundo ele mesmo narra no seu proêmio. Anselmo então abraçou com paixão este pensamento, tendo-o como uma iluminação. No monológio, Anselmo parte da experiência. A demonstração da existência de Deus é a posteriori. No proslógio, porém, a marcha dialética segue a dinâmica de um desdobramento a priori. Dele haveria de se poder derivar tanto a existência de Deus quanto os atributos de sua essência. E trata-se aqui do Deus da revelação bíblica e da fé cristã, isto é, do Deus uno e trino, a Trindade. Este princípio é posto como uma regra dialética para a investigação que se dá sola ratione, só pela razão. A ratio investigantes et disputantes. A razão que investiga e disputa marcha na direção de uma compreensão do ser de Deus, guiada e regida por este princípio. Este princípio se anuncia como uma prolatio, uma prolação, no sentido de uma menção que pretende mostrar, deixar ver algo de algo. No capítulo 2 do Proslógium se anuncia assim: Credimus te esse aliquid quo nihil maius cogitare possit. Cremos que tu és alguma coisa da qual não se pode pensar nada de maior. Da afirmação da fé, porém, Anselmo passa abruptamente à menção aliquid quo nihil maius cogitare possit como princípio que guiará sua investigação. Então, alguma coisa da qual não se pode pensar nada de maior. Este é o princípio da demonstração de Anselmo. Uma característica fundamental do unum argumentum, ele tem como critério seguir a necessitas rationis, a necessidade da razão, que por sua vez é a manifestação da claritas veritatis, da clareza da verdade. A marcha da demonstração é exposta na seguinte estrutura. Primeiro, no capítulo 2, linhas de 1 a 4, temos a introdução em forma de alocução, a apresentação da prolação. Abre aspas. Então, ó Senhor, tu que nos concedeste a razão em defesa da fé, faze que eu conheça até quanto me é possível que tu existes, assim como acreditamos, e que és aquilo que acreditamos. Cremos, pois, com firmeza, que tu és um ser do qual não é possível pensar nada maior. Fecha aspas. Aliquid quo nihil maius cogitare possit. Segundo momento desta estrutura. Capítulo 2, linha 5 ao capítulo 3, linha 16. Em forma objetiva e impessoal, Anselmo apresenta a negação da existência de Deus por parte do incipiente, ou incipiens, ou insensato, e procura mostrar que a negação da existência de Deus, é absurda, pois é contraditória. Se o non est Deus, Deus não existe, dito pelo insensato em seu coração, é absurdo, se conclui que o seu contraditório, o Deus est,
o Deus é, Deus existe, é verdadeiro por uma verdade necessária, por uma necessidade da razão. Deus existe necessariamente. Ele não pode não ser. Ele existe, ele é na realidade e não simplesmente no pensamento do homem. Vamos ver o texto de Anselmo. Abre aspas. Porém, o incipiente, quando eu digo o ser do qual não se pode pensar nada maior, ouve o que digo e o compreende. Ora, aquilo que ele compreende se encontra em sua inteligência, ainda que possa não compreender que existe realmente. Na verdade, ter a ideia de um objeto qualquer na inteligência e compreender que existe realmente são coisas distintas. Um pintor, por exemplo, ao imaginar a obra que vai fazer, sem dúvida a possui em sua inteligência. Porém, nada compreende da existência real da mesma, porque ainda não a executou. Quando, ao contrário, a tiver pintado, não a possuirá apenas na mente, mas também lhe compreenderá a existência, porque já a executou. O incipiente há de convir igualmente que existe na sua inteligência o ser do qual não se pode pensar nada maior, porque ouve e compreende essa frase. E tudo aquilo que se compreende encontra-se na inteligência. Mas o ser do qual não é possível pensar nada maior não pode existir somente na inteligência. Se, pois, existisse apenas na inteligência, poder-se-ia pensar que há outro ser existente também na realidade, e que seria maior. Se, portanto, o ser do qual não é possível pensar nada maior existisse somente na inteligência, este mesmo ser do qual não se pode pensar nada maior tornar-se-ia o ser do qual é possível, ao contrário, pensar algo maior, o que certamente é absurdo. Logo, o ser do qual não se pode pensar nada maior existe, sem dúvida, na inteligência e na realidade. O que acabamos de dizer é tão verdadeiro que nem é possível sequer pensar que Deus não existe. Com efeito, pode-se pensar na existência de um ser que não admite ser pensado como não existente. Ora, aquilo que não pode ser pensado como não existente, sem dúvida é maior que aquilo que pode ser pensado como não existente. Por isso, o ser do qual não é possível pensar nada maior, se admitisse ser pensado como não existente, ele mesmo, que é o ser do qual não se pode pensar nada maior, não seria o ser do qual não é possível pensar nada maior, o que é ilógico. Fecha aspas. Este foi o segundo momento da estrutura do argumento único. Vamos passar agora para o terceiro momento. Depois, em forma de alocução, novamente, Anselmo conclui, remetendo à relação criador-criatura. Abre aspas. Existe, portanto, verdadeiramente o ser do qual não é possível pensar nada maior. E existe de tal forma que nem sequer é admitido pensá-lo como não existente. E esse ser, ó Senhor nosso Deus, és tu. Assim, tu existes, ó Senhor meu Deus, e de tal forma existes que nem é possível pensar-te não existente. E com razão, se a mente humana conseguisse conceber algo maior que tu, a criatura elevar-se-ia acima do Criador e formularia um juízo acerca do Criador. Coisa extremamente absurda. E enquanto tudo, excluindo a ti, pode ser pensado como não existente, tu és o único ao contrário, que existes realmente entre todas as coisas e em sumo grau. Fecha aspas. O quarto momento. Anselmo retoma a negação do incipiente e tenta responder a duas perguntas. A primeira pergunta é: por que é possível a negação do incipiente? Abre aspas. Então,
Porque o incipiente disse em seu coração, não existe Deus, quando é tão evidente à razão humana que tu existes com maior certeza que todas as coisas? Justamente porque ele é incipiente, é insensato e carente de raciocínio. Fecha aspas. A segunda pergunta é: como é possível a negação do incipiente, do insensato? Abre aspas. Mas como o incipiente pôde dizer em seu coração aquilo que nem sequer é possível pensar? Ou como pôde pensar aquilo em seu coração, quando dizer no coração nada mais é do que pensar? Se verdadeiramente ele disse isso em seu coração, na verdade também o pensou. Mas na verdade, ele não disse isso em seu coração, porque justamente não podia pensá-lo. Com efeito, pode-se pensar ou dizer no coração uma coisa de duas maneiras: pensando na palavra que expressa a coisa ou compreendendo a própria coisa. No primeiro sentido, é possível pensar que Deus não existe. No segundo, não. Quem, por exemplo, compreende o que são a água e o fogo, sem dúvida não pode pensar que os dois elementos sejam realmente a mesma coisa. Entretanto, se pensar apenas nas palavras água e fogo, pode imaginar as duas coisas como idênticas. Assim, quem compreende o que Deus é, certamente não pode pensar que ele não existe, mas o poderia se repetisse na mente apenas a palavra Deus, sem atribuir-lhe nenhum significado, ou significando coisa completamente diferente. Deus, porém, é o ser do qual não é possível pensar nada maior. E quem compreende bem isso, sem dúvida compreende também que Deus é um ser que não pode encontrar-se no pensamento. Quem, portanto, compreende que Deus é assim, não consegue sequer imaginar que ele não exista. Fecha aspas. O quinto momento da estrutura do argumento é a conclusão em forma de alocução. Abre aspas. Obrigado, meu Deus. Agradeço-te, meu Deus, por ter me permitido ver, iluminado por ti com a luz da razão, aquilo em que antes acreditava pelo dom da fé que me deste. Assim, agora, encontro-me na condição em que, ainda que não quisesse crer na tua existência, seria obrigado a admitir racionalmente que tu existes. Fecha aspas. Vamos agora, depois de termos exposto o argumento e sua estrutura, vamos fazer um comentário adicional. O argumento único é uma demonstração indireta. Não demonstra diretamente que Deus existe, mas procura confundir e refutar a negação da existência de Deus por parte do incipiente, isto é, daquele que não sabe, mostrando sua insensatez, sua não compreensão da coisa ela mesma que está em questão, o ser de Deus. Alexandre Koyré, em A Ideia de Deus na Filosofia de Santo Anselmo, aponta o uso de dois princípios na demonstração. Primeiro, o princípio de perfeição, e o segundo, o princípio de não contradição. O princípio da demonstração é o princípio da perfeição. A questão inerente a este princípio é: qual o relacionamento entre ser e perfeição? Há ser e não o não ser, pois ser é melhor do que não ser. O ser é um bem, é uma perfeição. Em Deus, a existência não pode ser separada nem distinguida de outras perfeições, nem da essência mesma. Em Deus, essência e existência formam uma unidade. No dizer dos medievais, Deus est suum esse. Deus é seu ser, seu existir. Há que se notar que Anselmo não identifica ser e perfeição. A única coisa que ele faz é afirmar que um ente dotado de perfeição e de existência é mais perfeito que um ente privado de existência. Há uma conveniência entre ser e perfeição, e não uma identidade.
Deus é o ente absolutamente perfeito. Este é o sentido da prolação. Aliquid quo nihil maius cogitari possit, algo do qual não se pode pensar nada de maior. O maius, isto é, o maior, indica que uma grandeza intensiva, não extensiva, qualitativa, não quantitativa, que no fim das contas se identifica com o melius, com o melhor. Perfeição e bem convém aqui com o ser. O segundo princípio é o da não contradição. Anselmo procura mostrar que o insensato de que fala o Salmo é de fato insensato. Isto quer dizer, ao negar que Deus existe, ele diz coisas que ele cogita, mas não entende, e são coisas contraditórias. Segundo Anselmo, a proposição Deus não existe contém uma contradição nos termos, uma contradição interna, portanto. Ela contém, ao mesmo tempo, posição e negação do mesmo predicado. É uma contradição no pensamento. Anselmo procura mostrar, pela impossibilidade de negar a existência de Deus, que ela deve ser posta. Deus é aliquid quo nihil maius cogitari possit, algo do qual não se pode pensar nada de maior. Dizer Deus existe é dizer algo do qual não se pode pensar nada de maior existe. Há dois modos de pensar uma coisa. Uma coisa é ter uma coisa no intelecto, outra coisa, entender que a coisa existe. Pode-se pensar uma coisa sem considerar sua existência ou sua não existência. O pintor, no exemplo dado por Anselmo, pensa o quadro sem ainda tê-lo produzido, isto é, sem que o quadro exista. Ele tem o quadro em mente, o tem no intelecto. Ainda não o concebe como existente. Depois de ter produzido o quadro, ele concebe o existir do quadro. Ele intelige o ser da coisa em questão. Há um pensamento puramente verbal que não pensa a coisa mesma, mas apenas pensa palavras. Este pensamento pensa de modo vazio, isto é, sem o preenchimento, para usar um termo fenomenológico, de uma intuição. Pensa-se uma palavra de maneira vaga, imprecisa. Da mesma maneira, o discurso que expressa este pensamento é vazio. Disse uma coisa sem compreender o que está sendo dito. Preenchido por uma intuição, o pensamento verbal se torna claro e preciso. O pensamento verbal vazio não presentifica a coisa que ele tem em vista. É deste tipo, segundo Anselmo, o pensamento daquele que diz Deus não existe. Assim como há dois modos de intencionar a coisa no pensamento, também há dois modos de as coisas serem intencionadas, visadas. Aquele que diz Deus não existe se relaciona intelectivamente com a coisa que é nomeada pelo nome Deus, isto é, algo do qual não se pode pensar nada de maior. Só que este relacionamento se dá no modo do pensar vago e do falar vazio. A coisa pensada se dá no modo do esse in intellecto, do ser no intelecto, isto é, de um mero ser intencional, que não exclui o ser real. Ele não é capaz de intelligere rem esse, isto é, de apreender intelectivamente a existência da coisa, de captar o seu ser real. Ora, o ser intencional, o ser no intelecto, ser puramente pensado, é menor do que o ser real, o ser na coisa. Vice-versa, o ser real é maior do que o ser puramente pensado. Se o nome Deus indica algo do qual não se pode pensar nada de maior, então este algo não pode ser só no intelecto, mas deve ser também na realidade. Citamos Anselmo, abre aspas. Mas o ser do qual não é possível pensar nada maior não pode existir somente na inteligência. Se, pois, existisse apenas na inteligência, poder-se-ia pensar que há outro ser existente também na realidade, e que seria maior. Se, portanto, o ser do qual não é possível pensar nada maior existisse somente na inteligência,
este mesmo ser do qual não se pode pensar nada maior, tornar-se-ia o ser do qual é possível, ao contrário, pensar algo maior, o que certamente é absurdo. Logo, o ser do qual não se pode pensar nada maior existe, sem dúvida, na inteligência e na realidade. Digamos, e aqui fecha aspas, digamos, se Deus é possível, Deus existe necessariamente. O argumento de Anselmo vai do posse ao esse, isto é, do poder ao ser, da possibilidade à realidade. Os passos do argumento são: primeiro, posse, o poder. Deus é possível, isto é pensável. A prolação, algo do qual não se pode pensar nada de maior, diz algo de possível, isto é, de pensável, pois não inclui nenhuma contradição. Segundo, non posse concipi non esse, não poder ser concebido como não existente. Deus não pode ser pensado como que não existe, pois pensar Deus não existe é o mesmo que pensar contraditoriamente. Terceiro, necesse concipi esse, necessariamente há que ser concebido como sendo, como existindo. Deus necessariamente deve ser concebido como o que é, como o que existe. Quarto ponto, non posse non esse, não poder não ser. Deus não pode não ser, não pode não existir. Deus existe de modo necessário e não contingente. Quinto ponto, ergo necesse esse. Portanto, necessariamente, Deus existe. Abre aspas novamente. Eu digo com certeza, se pode ser ao menos pensado como existente, é necessário que exista. Se, pois, pode ser pensado como existente, necessariamente é. Ademais, se pode também ser. Ao ser só pensado, é necessário que exista. Fecha aspas. Assim, o argumento põe uma relação necessária entre a possibilidade e a necessidade da existência de Deus. Ele parte da possibilidade da existência de Deus para a necessidade da existência de Deus para a própria existência de Deus. No que concerne ao pensamento, o argumento passa de um momento hipotético para um momento tético. No que concerne à coisa pensada, o argumento percorre 3 estações, passando pelas modalidades do ser, a saber, parte do possível para chegar ao necessário e, por fim, à existência, ou à atualidade. O ser no real, ou melhor, a realidade ou a existência, não é somente a base de perfeições, mas é ela mesma perfeição. É a última perfeição de uma essência. É sua realização completa, o esse in acto. A demonstração de Anselmo não é analítica, mas sintética. Isto é, a noção de Deus não comporta por identidade a existência, mas a existência é posta como o que convém à noção de Deus e como o que convém necessariamente. O insensato não entende até o fim a noção de Deus. É só com base nisso que ele pode dizer Deus não existe. Ele pensa no sentido de cogitare, de cogitar, sem intelligere, sem compreender. Ele pensa uma palavra de modo vazio, sem entender a coisa mesma que é significada pela palavra. Pensar vox, a voz, o vocábulo, sem pensar, isto é, sem intuir intelectivamente a res, a coisa que está em questão e que aqui nos concerne. O modo como Anselmo abordou a relação entre fé e razão se tornou paradigmático para a teologia escolástica. Sua teoria da significação e da denominação
influiu na elaboração de uma doutrina da analogia entis, analogia do ente, que iremos estudar em Tomás de Aquino. Sua abordagem lógica da gramática influiu na lógica linguística do século XII, de Gilberto de Poitiers e Pedro Abelard. E sua abordagem ontológico-categorial da gramática influiu, como já dissemos, na elaboração de uma gramática especulativa no século XIII, Roger Bacon, Tomás de Erfurt. Mas o que fez história mesmo ao longo dos séculos foi o argumento único do proslogium. Na Idade Média, estão a seu favor Guilherme de Auxerre, Boaventura, Mateus de Aquasparta, Egídio Romano e Duns Scotus. Já Tomás de Aquino e Guilherme de Ockham não o aceitam. Descartes o assume desligado de seu contexto. Kant o critica e rejeita, chamando-o de argumento ontológico. Hegel o apoia, devido, sobretudo, ao princípio da identidade entre pensar e ser. Cada um a partir de sua perspectiva de pensamento. O que não se pode negar é que Anselmo foi uma autoridade para os medievais e constitui também um pensador respeitado também pelos pensadores modernos. E se os continentais hoje consideram devido aos seus temas, os analíticos retomam devido ao rigor formal lógico de suas exposições e devido à sua teoria lógico-semântica. Aconselho você agora a fazer uma pausa, pois nós vamos passar para o segundo momento da aula de hoje. Nós vamos falar de Abelardo, a modernidade de Abelardo. Os homens do século XII respiram ares de modernidade. Já não se acham simplesmente como herdeiros dos antigos, mas também como iniciadores de algo novo. Coisas novas vão acontecendo em todos os campos da vida destes homens. Por toda a parte sopram novos ares. Podemos aqui citar o surgimento do amor cortês em meio à aristocracia cavalheiresca, o renascimento urbano com o despontar das comunas, a importância das escolas catedrais, como a de Chartres e a de São Vítor, a reforma monástica dos cistercienses, tendo Bernardo de Claraval como protagonista, a mística das mulheres, tendo em Hildegarda de Bingen uma de suas expoentes, a hermenêutica da história e a profecia de uma nova era em Joaquim de Fiore, as lutas entre dialéticos e antidialéticos, os esforços de sistematização com as sumas e os livros das sentenças, tendo Pedro Lombardo como principal iniciador desta literatura. E, por fim, mas não com a menor importância, o começo das traduções dos árabes e dos escritos gregos que vão renovar o pensamento do século seguinte, o século XIII. No século XII, Abelardo se destaca junto com os mestres da escola de São Vítor e dos mestres da escola de Chartres. Pedro Abelardo, nascido em 1079, falecido em 1142, é aquele homem em que a modernidade do século XII, isto é, a irrupção de um novo modo de ser histórico, se faz visível. Pedro o Venerável o saudou como o Aristóteles de seu tempo. Por outro lado, foi ferrenhamente combatido por Bernardo de Claraval e condenado por 2 concílios por causa deste embate. Abelardo nasceu no Burgo Le Palais, perto de Nantes, filho do cavaleiro Berengário e de sua esposa Luzia. Foi aluno de Rosselino de Compiègne e o grande representante do nominalismo do século XII, e de Guilherme de Champeaux, que representava uma oposição de extremo realismo na querela dos universais.
O primeiro ponto que nós vamos abordar é justamente Abelardo e a querela dos universais. Uma concepção nominalista dos universais já aparece no século XI. Hermann de Tournai, na primeira metade do século XII, cita alguns nomes de mestres que ensinavam a dialética e o Juxtaquaosdan modernos, isto é, segundo o modo dos modernos, ou seja, não segundo Boécio. Estes consideravam que o estatuto dos universais, ou seja, qual tipo de ser se deva atribuir a eles, se encontra in voce, na palavra, e não in re, na coisa. Anselmo afirma que estes heréticos da dialética consideravam que os universais não fossem nada mais do que flatus votis, mero sopro da voz. A estes modernos e heréticos da dialética pertence sem dúvida Rosselino, que foi mestre de Abelardo. João de Salisbury, em seu Metalógicos, diz que a posição segundo a qual os universais, isto é, o gênero e a espécie, se dão na voz, ou melhor, que as palavras mesmas em sua sonância física é que são universais, surgiu e desapareceu com o próprio Rosselino. O próprio Abelardo, com efeito, rejeitou a posição extrema de seu mestre. Em vez da tese universale est vox, ou universal é a voz, Abelardo apresentou outra tese, universale est sermo, ou universal é o discurso, a linguagem. Abelardo não aceitou também a posição contrária, a do realismo de seu outro mestre, Guilherme de Champeaux, amigo de Bernardo de Claraval, que mais tarde, após ter sido derrotado na disputa com Abelardo, abandonou a dialética e fundou a Escola de São Vítor. Guilherme ensinava que uma e mesma coisa, res, essencialmente universal, encontrava-se ao mesmo tempo nos vários indivíduos da mesma espécie, de sorte que estes não se distinguem quanto à essência, mas apenas por um conjunto de acidentes. Depois da disputa com Abelardo, porém, mudou a formulação de sua tese, e em vez de dizer que a mesma e única coisa existe essencialmente nos vários indivíduos, diz que esta mesma e única coisa existe indiferentemente nas coisas individuais. Em todo caso, para ele, o universal era uma coisa, essencial ou indiferente que seja, que existia nas coisas individuais. Numa perspectiva tão realista, realis, aqui é aquilo que diz respeito à res, à coisa, a dimensão do conceito e do pensamento se retira completamente. Abelardo reformula o problema de Porfírio. Este formulou o problema dos universais com 3 perguntas. Abelardo apresenta uma 4ª pergunta. Na perspectiva de Abelardo, o problema se apresenta assim. Primeiro, se os universais, gênero e espécie, têm verdadeiro ser, ou se eles consistem somente em algo pensado e dito, in opinione. Segundo, caso se admita que os universais tenham verdadeiro ser, isto é, existência real, são eles de natureza corporal ou incorporal. Terceiro, eles existem separados das coisas sensíveis ou são imanentes a elas. Quarto, é necessário que exista alguma coisa correspondente à denominação dos gêneros e espécies, ou o universal continua a existir ex significatione intellectus, ou seja, a partir da significação do conceito, mesmo se não houvesse mais nenhum indivíduo que correspondesse àquela denominação. Exemplo, se não houvesse mais nenhuma rosa, a palavra rosa continuaria a ter significação? Abelardo rejeita a posição realista, segundo a qual o universal é uma coisa essencialmente idêntica na diversidade dos indivíduos. Argumenta ele, se nos indivíduos existe uma coisa essencialmente idêntica, e se ele se distingue apenas pelas formas, segue que uma e mesma coisa toma formas opostas. Por exemplo,
A animalidade, essencialmente idêntica no homem e no bicho, apresenta as formas opostas da racionalidade e da irracionalidade, o que é impossível. Abelardo rejeita também a posição ainda realista, segundo a qual o universal é uma coisa indiferentemente idêntica na diversidade dos indivíduos. Essa tese entende que uma mesma coisa é universal e individual. A singularidade se funda numa diferenciação, numa discrécio. Já a universalidade consiste numa indiferenciação, numa indiferença, ou seja, numa convergência de semelhanças, uma conveniência similitudes. A objeção principal de Abelardo se volta contra a pressuposição desta tese, de que a universalidade e individualidade poderiam ser compreendidas de maneira puramente acidental. Isto acarretaria a consequência de que a individualidade pudesse ser definida por si mesma, o que é contraditório. Abelardo rejeita também a tese de que o universal é uma collectio, uma coleção ou soma de objetos individuais que caem sob um conceito. Assim, todos os homens constituem o universal homem. Esta tese tem o inconveniente de exigir que o universal, como todo, devesse estar em cada indivíduo. Entretanto, qual a resposta que Abelardo dá à questão dos universais? Já dissemos que há uma diferença entre a posição de Rosselino e a de Abelardo. A do primeiro diz: universal est vox. Universal é voz. Voz é a palavra como ocorrência física de um som, de um ruído, como algo natural. A posição de Abelardo diz: universal est sermo. Universal é discurso, linguagem. O discurso, ao contrário, é uma institutio hominum, uma instituição dos homens. A voz é algo de natural. A palavra ou discurso é algo de humano, cultural, instituído. Embora a palavra seja também voz, ela é mais do que voz. Ela é uma voz significativa. O ato de significar, porém, é sempre um ato humano, que se funda na convivência dos homens entre si e no seu mundo cultural. Além disso, Abelardo define assim o universal. Est autem universale, vocabulum quod de pluribus sindilatim habile est ex inventione sua predicare. Universal é um vocábulo que, com base numa instituição ou invenção humana, é apto a ser predicado individualmente de muitos. O universal é, pois, algo que diz respeito à linguagem e não a coisas. O universal, porém, não é simples voz, som da boca humana, sopro, mas é um vocábulo, isto é, uma voz significativa, uma voz que significa alguma coisa. Mais ainda, o universal é sermo, algo que se dá no exercício concreto do discurso, no falar uns com os outros. Neste sentido, o universal já foi sempre encontrado pelo homem no exercício histórico, social e cultural do discurso. O homem o encontra, invenit, e à medida que o encontra no exercício concreto do discurso, do sermo, quer dizer, do falar humano no mundo da convivência, o universal é uma invenção, uma invencio, ou uma instituição, isto é, uma fixação, estipulação sociocultural histórica, uma instituição. Na verdade, Abelardo apreende uma dupla função do universal. A primeira é a da appelatio, a denominação, entendida como a capacidade de indicar objetos perceptíveis sensivelmente. A segunda é a da significatio, quando se trata de se referir a objeto que não é perceptível sensivelmente. Assim, quando uso o nome Pedro para este nome aqui, o que está acontecendo é uma denominação. Mas quando uso o nome homem como conceito de uma espécie, o que está acontecendo é uma significação. É que Pedro é uma coisa, uma res, mas homem não.
Homem é um conceito, intellectus. A coisa é singular, individual. Conceito é universal. A palavra pode designar uma coisa, mas pode também designar um conceito. O erro do realismo está em entender o conceito como coisa universal. Entretanto, como se dá a gênese do conceito? Resposta: através da abstração. O conceito é um produto da capacidade abstrativa do intelecto humano. A sensibilidade oferece a coisa em sua individualidade. O intelecto, ou seja, a razão ou mente, produz o conceito em sua universalidade. Abstrair é ater-se unicamente à semelhança formal entre as coisas. Abstrair é uma questão de atenção. É levar em consideração somente a semelhança entre coisas diferentes individualmente. Esta semelhança é expressa no conceito. O conceito é uma res imaginaria quedam et ficta, uma coisa imaginária e fictícia, uma imagem ou representação do real. O universal é uma imagem comum e indistinta de muitas coisas. Quando eu digo casa, não tenho em vista esta ou aquela casa, na sua singularidade com suas qualidades particulares, mas eu tenho em vista algo de comum e de indiferenciado que pode ser dito de todas as casas individuais. O conceito casa expressa aquilo que é comum e semelhante em relação a todas as casas individuais realmente existentes. O conceito, portanto, enquanto universal, tem em vista a forma communis, a forma comum das coisas individualmente diversas. A representação imaginária que é produzida pela razão serve de intermediação entre o real e o conceito. Aquilo que o intelecto intenciona no conceito universal não é algo realmente existente, mas a forma comum. Por isso, mesmo quando não existe a coisa individualmente dada, realmente existente, o conceito permanece capaz de significar alguma coisa. Por exemplo, se não existe mais nenhuma rosa neste mundo, o conceito de rosa continuaria significativo, pois ele se referiria não a coisas existentes, mas à forma comum, abstrata de todas as rosas, que já existiram ou que poderiam existir. A posição de Abelardo, pois, está entre o nominalismo puro e simples de Rosselino e o realismo extremo de Guilherme de Champeau. Em busca de um nome para esta posição, ela poderia ser chamada de conceptualismo. Vamos passar agora para a segunda contribuição de Abelardo, a que diz respeito à dialética e à teologia. Outra contribuição importante de Abelardo para a história do pensamento medieval é o método dialético do sic et non, do sim e não, nome de uma de suas obras. Este método, que consiste em contrapor dialeticamente as opiniões das autoritates, das autoridades, ou seja, as sentenças dos autores mais significativos da tradição, foi doravante amplamente aplicado na teologia medieval. Trata-se de uma nova forma de investigação que consiste fundamentalmente na colocação de questões, a questio, interrogatio, e na busca da resposta por meio da confrontação entre tese e antítese. Trata-se também de uma nova concepção sobre a relação entre auctoritas, autoridade, e ratio, razão, pois confia a esta, a razão, a incumbência de dar a resolução às contradições entre os ditos das autoridades da tradição. Não obstante, Abelardo é favorável ao uso da dialética e não ao seu abuso no campo teológico. A raciúncula humana, razãozinha humana, não pode compreender nem dizer o mistério divino. Ele distingue entre intelligere seu credere, entender e crer, por um lado, e o cognoscere e comprendere, conhecer e compreender, por outro.
Aqui, na Terra, o homem não pode conhecer e compreender o mistério divino. Pode somente entender e crer algo dele. Por isso, o poder da dialética é limitado nesta esfera. O homem deve sempre se recordar do que Platão dizia a respeito do sumo bem, quando comparava com o sol, que não pode ser fitado por muito tempo pelo olhar do homem. Com efeito, o homem não pode fitar diretamente o mistério divino. Deus é aqui incompreensível para o homem, e este pode somente entender algo dele por meio de imagens e semelhanças. Abelardo aplicou-se no campo teológico, sobretudo, ao estudo da Trindade. O Pai se dá a conhecer, segundo ele, como potência, o Filho como sapiência e o Espírito Santo como benignidade de Deus. A princípio, Abelardo considerou que os filósofos conhecessem algo da Trindade, pois entre os platônicos falava-se de 3 hipóstases constituidoras de todas as coisas: o uno, o intelecto e a alma do todo, a alma do mundo. Depois, sob a invectiva de Bernardo de Claraval, Abelardo retrocedeu nesta opinião, que era comum entre os pensadores da escola de Chartres também. Entretanto, não abdicou de identificar a anima mundi, a alma do mundo, com o Espírito Santo. O ensinamento trinitário de Abelardo, porém, foi condenado como modalismo, graças à impugnação de Bernardo em 1140 no Sínodo de Sens. Depois disso, Abelardo teve que se retirar no claustro de Cluny, acolhido por Pedro o Venerável. Característico é também o entendimento teológico da encarnação de Abelardo, que foge ao de Anselmo e de Agostinho. Segundo estes, o Filho de Deus se tinha feito homem para libertar o homem do poder do diabo e tinha sofrido para dar satisfação à justiça divina. Para Abelardo, não é este o motivo central da encarnação. Deus se faz homem no Cristo por amor. Sua encarnação e paixão são para o homem um exemplo de amor, e o homem é salvo à medida que adere a este amor e o pratica em relação a Deus e ao próximo. Vamos falar agora do terceiro ponto do pensamento de Abelardo, a ética e a espiritualidade cristã. Abelardo deu uma conotação menos objetivista e mais pessoal também à sua ética. A obra intitulada Cito te ipsum, Conhece-te a ti mesmo, é uma monografia incompleta sobre os princípios éticos do cristianismo, que retoma o princípio délfico socrático do autoconhecimento. Na ética, o que vem em primeiro plano não são valores objetivos, nem normas, nem é mesmo obras ou feitos exteriores, mas as intenções e as atitudes do homem. Somente a intenção é o decisivo para a moralidade dos atos humanos. Deus julga o homem não segundo suas obras exteriores, mas segundo suas intenções interiores. As obras são indiferentes em seu valor ético. O que dá valor às obras é a intenção. O pecado não é uma transgressão objetiva de uma norma moral, mas é um agir contra a própria consciência. A existência humana é compreendida pelo homem medieval em modo agônico, ou seja, como um combate sem trégua. Trata-se de um combate que dá à temporalidade uma tensão escatológica. A decisão final e definitiva que deve acontecer no juízo final incide sobre cada instante da temporalidade da vida humana. A cada instante está em jogo, num combate ou tentação constante, o ganhar-se ou perder-se da própria alma, sua destinação eterna. O cotidiano é uma trama que se trança neste embate-combate. O destino eterno do homem se decide na temporalidade, a cada instante. A vida é uma luta e uma labuta contínua. Toda essa tensão escatológica dá à experiência da existencialidade feita pelos medievais desse tempo a consciência de viver a vida sempre no limite, em face de um ultimato, experimentando o tempo presente como a última hora.
Na sua ética, Pedro Abelardo traz à fala este caráter agônico da vida humana. Viver é suportar bem este caráter agônico da vida. E Mestre Pedro pergunta: contra o que ou contra quem é esta luta? Vamos citar. Abre aspas. Onde está, ademais, a luta, se falta o objeto contra o qual combater? E onde está o grande prêmio, se não devemos suportar uma prova difícil? Quando a luta termina, não se deve mais combater. Aquele é o momento de receber a recompensa. Neste mundo, aqui embaixo, nós combatemos interiormente, para que em outro lugar, triunfantes na luta, recebamos a coroa. Para que o combate possa existir, é preciso haver um inimigo que resista e que persista. Este inimigo é a nossa vontade má, sobre a qual triunfamos, submetendo-a ao jugo do querer divino. Não conseguiremos nunca eliminá-la de todo, porque temos sempre um inimigo contra o qual combater. Fecha aspas. Neste embate, o homem conta com dois suportes, a razão e a fé. Ambos não só não se contradizem, mas se complementam. Pelo menos, esta é a compreensão dominante que vem desde Agostinho e que fora reconfirmada no século XI por Anselmo de Cantuária. Poucas são as exceções, como, por exemplo, Pedro Damião, inimigo radical da tentativa de harmonizar razão e fé, dialética e teologia. Em todo caso, na vida do espírito dos homens medievais em geral, a busca intelectual da verdade se une à experiência mística do Deus da revelação bíblica, a filosofia se une à teologia e à mística. Com isso, o filósofo não deixa de ser filósofo, pelo contrário, torna-se ainda mais um filósofo, isto é, um amante da sabedoria. Abelardo, o lógico, o célebre e invencível mestre da dialética do século XII, em carta a Heloísa, sua companheira num romance inusitado, defende-se da posição de que a sua dedicação à lógica o afasta da fé de Cristo. Ele declara, abre aspas, Heloísa, irmã a mim cara um dia no mundo, hoje caríssima em Cristo. A lógica me tornou odioso no mundo. Homens malvados que gozam no mal, cuja sabedoria voltada unicamente para prejudicar os outros e para perverter as palavras destes, dizem que eu sou muito perito e mestre nas ciências lógicas, mas que claudico não pouco no meu comentário sobre São Paulo. Enquanto celebram a força do engenho, vão gritando que eu estou longe da verdadeira fé de Cristo. Estes são impelidos a tais juízos por opiniões falsas e preconceituosas, mais do que por um verdadeiro conhecimento de minhas obras. Eu não quero ser filósofo de modo tal a opor-me a Paulo. Não quero ser Aristóteles, de tal modo a afastar-me de Cristo. Fecha aspas. Para Abelardo, há dois tipos de saber. Um saber operativo, que consiste em fazer e agir, que se baseia na experiência e no exercício, e um saber descritivo, que consiste na perspicácia do discernir e que se baseia no aprimoramento da razão. A filosofia é assim ciência, no sentido de saber descritivo. Segundo a tradição, Abelardo compreende a filosofia como articulada em três saberes, a física, a ética e a lógica. O estudo, porém, quer da realidade natural, física, quer da realidade do viver humano, ética, se faz por meio da lógica, que é, propriamente, uma ciência discernendi, um saber do discernir. Sua definição da lógica, dada no proêmio de seu comentário a Isagoge de Porfírio, cuja compreensão segue a tradição de Cícero e de Boécio, apresenta esta novidade, a saber, a de compreendê-la como saber discernente, e apresenta o seguinte teor. A lógica é o uso acurado da razão na discussão de um assunto, isto é, o discernimento de argumentos através dos quais se discute, isto é, através dos quais se debate. Mas, o que é a razão? No Tractatus de Intellectibus, tratado acerca do intelecto, ele define
Chamamos razão a força ou habilidade do espírito descritivo, as quais lhe são suficientes para entrever e julgar de modo verdadeiro as qualidades naturais das coisas. Ora, a discrécio, o discernimento, a discrição, era já um valor importante na vida prática do homem medieval. A regra de São Bento fora já elogiada pelo Papa Gregório Magno por se destacar pelo discernimento e pela discrição. Segundo São Bento, o monge deveria ser ponderado e moderado tanto nos assuntos mundanos quanto nos assuntos espirituais. O discernimento comedido seria um sinal do homem virtuoso. Já ficara célebre o dito de Cassiano, que declarava a discrécio, o discernimento, como mãe de todas as virtudes. Omnium nanque virtutum generatrix, custos moderatriquesque discrécio est. Pois de todas as virtudes, a discrécio, o discernimento, a discrição, é a geradora, a protetora e a moderadora. Abelardo conhecia muito bem este uso da expressão discrécio, mas dá a ela um significado peculiar, um sentido teorético. Para ele, a perspicácia do discernimento pertence mais propriamente ao saber da razão do que ao saber da experiência prática da vida. Contudo, é verdade que uma pessoa pode ter um saber que vem da experiência prática da vida e que a torne uma pessoa boa, isto é, virtuosa. Por outro lado, uma pessoa pode ter uma capacidade racional de discernir argumentos e, no entanto, ser uma pessoa moralmente corrompida. O filósofo, porém, é alguém que passa do saber operativo para o saber descritivo, ou seja, que faz a passagem da ética que se baseia no autoconhecimento e na prática da virtude para a lógica, que consiste na perspicácia do discernimento das argumentações por meio do uso da razão. O saber filosófico, que é eminentemente saber racional, porém, não só não se opõe, como se dirige de algum modo para a fé e nela se consuma. No Diálogos inter Philosophum Judaeum et Christianum, diálogo entre um filósofo, um judeu e um cristão, Abelardo põe na boca do filósofo o reconhecimento da credibilidade da pregação cristã, pois ela fora capaz de converter à fé os gregos, um povo que, segundo Paulo, buscava a sabedoria por meio da razão. Ora, a conversão destes não se deu sem que eles atendessem às razões da pregação cristã. No diálogo, o filósofo diz ao cristão: por conseguinte, a vossa pregação, ou seja, a cristã, é digna da máxima confiança, enquanto ela pôde inteiro. Eis porque ainda hoje nós nutrimos grande confiança na vossa disciplina, enquanto, quanto mais fortemente e firmemente desenvolvida, mais útil ela se torna no debate racional. Fecha aspas. Nesse diálogo, o cristão, por sua vez, expressa a convicção aduzida desde Justino de que os gregos, isto é, os filósofos, foram iluminados pelo Logos, ou seja, pela Sofia de Deus, que é Cristo, em tudo aquilo que conheceram da verdade. Em contrapartida, o filósofo reconhece que os cristãos, sobre os verdadeiros lógicos, pois mais do que ninguém, eles se voltam para aprender o ensinamento do Logos. Isto é, que os cristãos se encontram acima dos verdadeiros lógicos, pois mais do que ninguém, eles se voltam para aprender o ensinamento do Logos. Agostinho, no capítulo 4 do livro 8º de A Cidade de Deus, já tinha visto na tríplice partição da filosofia, em física, ética e lógica, uma alusão ou insinuação a Deus como causa essendi, ratio intelligendi e ordo vivente, ou seja, como causa do ser, razão do entender e ordem do viver.
Do mesmo modo, para Abelardo, a lógica tem a sua origem e fim no Logos, o Verbo, a Palavra, o Filho de Deus. Citamos, entre aspas, o Filho de Deus, que nós chamamos Verbo, é chamado pelos gregos de Logos, ou seja, conceito da mente divina, ou seja, sabedoria ou razão de Deus. Se Jesus, Verbo do Pai, é chamado em grego Logos, como o Pai é chamado Sofia, concerne especialmente ao Filho aquela ciência que é estritamente relacionada com ele pelo nome, ou seja, a lógica, chamada assim a partir do Logos, como nós somos chamados a partir de Cristo, cristãos. Aqueles que amam a lógica são ditos tanto mais verdadeiros filósofos, quanto mais profundamente amam aquela suma sabedoria que é o Verbo. Antes, a suma sabedoria do Sumo Pai, encarnando-se para iluminar-nos pela luz da verdadeira sabedoria e chamar-nos do amor do mundo ao amor dele, nos fez ao mesmo tempo cristãos e verdadeiros filósofos. Fecha aspas. Ora, o ensinamento de Cristo, a disciplina da pregação cristã, não deve, por isso, temer a arte da lógica ou dialética, a disputa racional sobre o conteúdo da fé. Não por acaso, Abelardo se tornou o fundador do método escolástico do sic et non, do sim e não, que punha em luta os argumentos das autoridades em que parecia haver contradições, e que assim impelia o teólogo a buscar a razoabilidade daquilo que é objeto de fé para os cristãos. O essencial, porém, da disciplina cristã está no ensinamento da caridade. Nesse ponto, para Abelardo, se dá mais uma vez uma concordância entre o filósofo e o cristão. No diálogo, Abelardo põe na boca do filósofo a sua concepção sobre a ética. Para o filósofo, a ética é mais do que uma questão de normas ou de ações exteriores. O que está em questão na ética é o homem mesmo e sua atitude interior. Por isso, o peso do juízo ético está mais na intenção e na consciência daquele que age do que na exterioridade e no resultado objetivo da ação mesma. Isso coaduna com o ensinamento da pregação cristã de que o essencial não está no cumprimento da letra da lei, mas na realização do espírito da caridade. No diálogo, é o filósofo quem diz, abre aspas, é, portanto, verdadeiro, se considera a coisa em si mesma e não a opinião dos homens que julgam e recompensam o efeito das ações mais do que a qualidade moral, e segundo a aparência dos atos exteriores, julgam que alguns não são mais justos ou mais corajosos, que outros são melhores ou piores. Se considerardes com cuidado a vossa disciplina, não creio que vós estejais longe da nossa opinião. De fato, como sustentou o vosso grande Agostinho, a caridade inclui todas as virtudes sob um único nome. Como considera o mesmo autor, ela somente realiza a distinção entre filhos de Deus e filhos do diabo. Eis porque corretamente escreve em outro lugar. Esta é a palavra de Paulo. Onde há caridade, o que pode faltar? Onde ela falta, o que pode servir? Na verdade, o amor é o pleno cumprimento da lei. E o apóstolo mesmo que diz isto, quando descreve tal cumprimento, exclui dele todo o mal, enquanto aí inclui todo o bem, afirma. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não se vangloria, não age sem consideração, etc. Entre as outras coisas, ele sustenta que ela suporta toda coisa até a morte, como recorda Cristo. Ninguém tem um amor tão grande como este, que dá a vida pelos amigos. Por conseguinte, ninguém abunda mais do que outros em caridade, enquanto ela contém toda coisa em si mesma e traz consigo toda coisa. Assim, se ninguém é superior a outro em caridade, ele não é certamente em virtudes ou méritos, porque a caridade inclui toda a virtude, como dizes. Fecha aspas. Na sua ética, Abelardo retoma este princípio do primado da caridade. Ele afirma que a caridade em sua perfeição exclui todo o temor.
Viver a vida sob o pesado jugo do temor da lei é uma imperfeição. A perfeição consiste em viver a vida sob o suave e leve jugo da caridade. Nisso consiste a liberdade evangélica. Todos aqueles que cumprem algo por temor têm mais fadiga do que aqueles que seguem a espontaneidade da caridade. O Senhor exorta também aqueles que são acabrunhados por pesos a portar o suave jugo e o fardo leve para que, fugindo da escravidão pesada da lei, acedam à liberdade do Evangelho, e para que possam, depois de ter começado pelo temor, encontrar a própria perfeição naquela caridade que facilmente suporta e sustenta toda coisa. O amor de Deus, em nada carnal, mas espiritual, é tanto mais forte quanto mais é verdadeiro. Assim, com discernimento e caridade, o homem pode tornar mais leve e suave o bom combate da vida, e ao invés de experimentá-la como uma história calamitatum, isto é, uma história de calamidades ou desgraças, vivê-la como uma história de graça e salvação. Terminamos aqui a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima.